mas eu vou te dar esses minutos de chance. Vamos para a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14. O texto base que eu quero compartilhar essa manhã, do verso 8 ao 11. Não foi combinado, mas esse vídeo falou exatamente, quase exatamente o tema da mensagem de hoje. E o tema é: quem entende a voz, vence a guerra. 1 Coríntios 14, verso 8. Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Calma, faz uma assim, ó. Vai, pode fazer. Para ficar bem boa, que minha fotogênica não veio junto. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para quem eu falo, e o que fala será bárbaro para mim. A última vez que eu li esse texto, caiu assim de um jeito tão forte, tão diferente no meu coração. Essa palavra de Deus que se renova todas as manhãs, essa palavra que ninguém dominou, né? Muitos de nós, a gente já leu ela inteira, mas não está dominada. Você abre a folha e letras por detrás das letras começam, a invadir os milênios. Foi escrito milênios atrás, mas está mais atual que o jornal de amanhã. Está dando segredos de vida que, se você constrói em cima desses segredos, você está com uma casa firme, na rocha. É tão rica, é tão poderosa. E essa última vez que eu vi isso, já faz uns 3 meses que está falando comigo. Eu espero que isso abençoe sua vida essa manhã. Quando Paulo escreveu, isso era o fenômeno que estava lidando lá na sociedade, na igreja que ele liderava, a igreja de Coríntios. E alguns, séculos depois, o fenômeno é outro, mas o princípio é universal. Paulo está dizendo: há muitos tipos de vozes e nenhuma delas é sem sentido. A primeira coisa que eu quero falar com você é que vozes, o que são vozes? Se você dá o seu ouvido a vozes, elas vão direcionando sua vida. Se você faz uma enquete para saber, compro essa casa ou não compro, há vozes que vão liderando sua vida. Vozes são força-mãe que moldam sua identidade, seu comportamento, moldam as coisas que você faz. Se você for pedir um conselho, você vai escolher uma voz. Se você escolher errado, o conselho vai te liderar para um lugar errado. E Paulo está dizendo que no mundo há muitas vozes, e que nenhuma delas é sem sentido. E eu estava esses dias buscando o sentido das vozes desse mundo, vendo: Deus, como que esse cara é famoso? Eu não me conformo. Como que a sociedade elegeu essa voz? Mas por quê? E eu vou lá de curiosidade, só para ver. Ele é engraçado, mas não é para tanto. 3 milhões de seguidores. E eu fico assim, curioso vendo, Eu quero ver o top 5 Spotify, o que o mundo ouve. Por que o mundo elege aquelas vozes? Por que aplaude tanto? E o mundo elege vozes e premia vozes. Você já viu, não sei se você conhece esse cara, mas eu estava escrevendo, eu lembrei dele. Luva de Pedreiro. Quem não conhece esse cara chamado Luva de Pedreiro? Virou o nome dele. Não conhece, faz assim. Todo mundo conhece. 2 pessoas não conhecem. O resto de nós está no mesmo algoritmo. Mas o Luva de Pedreiro era um jovem pobre lá do sertão, não sabe falar direito. Ele joga futebol, ele está lá defendendo no gol, e ele não tem dinheiro para comprar luva de goleiro. Então ele usava luva de pedreiro. E ele fala coisas engraçadas, coisas legais, que a gente vê um sentido e fala: nossa, cara divertido, engraçado, cara legal. E a gente elege essa voz, segue, curte, comenta, e a gente explodiu esse cara. Ele era um dia um cara pobre do sertão, coitado. No outro dia,
um empresário multimilionário, porque foi uma voz que a sociedade elegeu. Receba, pai. Ele fala isso, gente, você não conhece. Ele defende, fala, receba. Você tem noção, um cara do sertão, na outra semana, ele está lá com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo falando lá, receba. Como? Porque a gente viu um sentido. A gente se identificou, falou, meu, coitado, legal, luva de pedreiro, meu, luva de pedreiro. Ficou engraçado, ele fala, eu sou luva de pedreiro, aqui com vocês hoje. O que mais que ele fala mesmo? Esqueci. E tem outras lá que ele fala. Então eu não sei como ele gera isso, mas eu sei que um post dele custa centenas de milhares de reais. Ele podia ser alguém que pega latinha para ganhar R$50 na semana. Agora você quer um collab para mostrar a sua marca de chuteira, 500 mil para ir pro feed. Pronto, um dinheiro que nunca imaginou ver na vida. O mundo premia as suas vozes. Tem aquele outro agora, a notícia de janeiro. Kaby Lame, com certeza você conhece. É um africano que ele fica só fazendo assim. Para ideias geniais, que a pessoa faz uma coisa mirabolante. Tem um banheiro no Japão, o cara pega o celular, bota na pia. O concreto abre um buraco, o celular desce, o concreto fecha. Aí o cara pode lavar a mão sem molhar o celular. E esse cara faz assim. Tipo, gente, não quer molhar o celular? Bota no bolso. Que essa inquietação humana quer inventar coisa. E ele só ficava assim, ó. Tá resolvido. Gente, sem falar nada. Ele também, um pobre africano, vendeu em janeiro a empresa dele. Mais de 900 milhões de dólares. Vini, por que a gente não fez isso, mano? Só pra você. Uma voz, a sociedade elegeu, achou engraçado, né? Ele é alto, um negão assim, engraçado, com um olhão assim. Pode falar isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente é um mundo livre, né? E a gente elegeu, premiou. E no Spotify, vozes que a gente premiou. Eu coloquei assim no GPT. Eu gosto muito desse GPT 5.0. Eu me sinto muito inteligente lá. Ele me entende, ele responde tudo. Muito bom. Eu falei, GPT, pegue os principais artistas e as principais vozes musicais da década de 2000. E sem olhar para a sociedade ou para notícias ou para o retrato, me diga, de acordo com as vozes que ela elege, como que seria a sociedade daquela época? E aí eu fiz a mesma coisa na década atual. Pega agora o que mais bomba agora. As vozes que a sociedade disse são boas, a gente gosta. Esses são os artistas. E sem que você saiba de nenhum contexto, só me diz mais ou menos, segundo as vozes que estão, né? Que estão exercendo sentido sobre nós, que tipo de sociedade a gente seria? Aquilo que você está cantando, você começa a viver. Por isso que é inteligente, ideologias contrárias, é inteligente que elas lutem pela linguagem. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Porque a linguagem, você só pensa o que você é capaz de falar. Você não pensa uma coisa que você não fala. Então você não cria cenários de coisas se a linguagem não introduziu na sua cabeça primeiro. Então ideologias querem mudar a linguagem para que tenha seu pensamento. E o que a Bíblia diz? Se envolvendo muito com o pensamento, você dá luz ou ao pecado, se o que você pensou é mal, ou a um fruto, se o que você pensou é bom. Então você está cantando, você está dizendo, você está falando, não faz sentido essa voz, eu concordo. Como que é? Um dos top 5 é o Gustavo Lima. Eu até escutei um pedaço do refrão, mas esqueci agora para cantar. Gente, eu sei que vocês conhecem. Aleluia, a gente não sabe. Vocês sabem as músicas. O refrão dele chega. Lá no algoritmo chega. Tchururu, tchururu, né? Por que a gente elege? Por que explode? Tem um sentido essa voz. A sociedade não é, né? Não foi sozinho que aqueles views apareceram. A gente elegeu. A gente falou, é bom, eu quero, eu gosto. E olha o que o GPT respondeu. Sobre a década de 2000. Diferente de hoje, o tom era de euforia social. A cultura ainda acreditava no espetáculo, no consumo e na ascensão como narrativa principal. Mas olhando as letras mais populares, o som servia menos
para anestesiar um vazio crônico e buscar maneiras alternativas de significado, e mais, para amplificar a sensação de que tudo estava começando. Então eu peguei um pedacinho lá da década de 2000, graças a Deus, eu ainda estava criança ainda, mas eu peguei um pedaço. E eu li, foi o mesmo sentimento, eu falei, nossa, isso mesmo. As coisas que a gente cantava, e karaokê de churrasco, tem muito sentido o que essas vozes carregavam, e a gente dizia, não, é verdade, a gente dá fama, a gente dá dinheiro, a gente explode seu nome, mas a gente quer ser liderado por essa voz. E tem muitas, e a gente elege sem querer. Se você vê uma dica de nutrição, de um perfil de 600 seguidores, ou um de 500 mil, qual que está certo? O de 500 mil está mais certo. Porque esse nutricionista tem 500 mil seguidores. O outro tem 587. Não, a gente elege aqui. E a primeira coisa que eu quero te mostrar na Bíblia é que nem toda voz que tem sentido vem de Deus. Paulo fala, não há voz que não tenha sentido. Tem sentido, mas não é porque tem sentido que vem de Deus para a nossa vida. Tem vozes boas, bem construídas, senão multidões não iriam... Meu Deus, achei que eu tinha tomado um tiro aqui, gente. Sério, eu pensei, nossa, o que eu falei? Foi por pouco. Meu Deus, essa aqui foi por pouco. E ainda mais na Flórida. Gente, não faz isso não. Misericórdia. Pronto, já passou. Então, eu quero mostrar isso acontecendo. Como que uma voz que tem sentido, você nem percebeu, mas o sentido te liderou. Eu já várias vezes, eu estou dentro dessa mensagem. Eu não estou pregando como mortais, ouçam que a palavra. Eu estou assim dentro, Deus, salva nós desse barco. Salva nós desse século maluco. Séculos atrás, Paulo escreveu, gente, Demas era meu discípulo, andava comigo. Mas amando o presente século, me abandonou. Quando eu li, eu falei, Deus, o presente século, o que tinha? O que tinha no século? Não tem Netflix, não tem algoritmo, não tem filme, não tem... Qual que é o entretenimento? Botar lenha e ver o fogo assim. Você já viu isso no algoritmo, né? Homens são complicados. Aí, 10 homens olhando fogo assim. Né? Aquele fogo, aquela chama, dá para assistir aquilo. Eu falo, o que tinha para Demas amar tanto o século que abandonou a missão? Então imagina o nosso século, quanto de coisas e ofertas e acessos. Então em um desses dias, vivendo esse século, você já pode ter passado por isso. Você está feliz, dizendo, Deus, obrigado. Deus, o Senhor me deu prosperidade, o Senhor tem cuidado da minha vida. Você abre o Instagram, sua casa tem 3 ou 4 quartos. Você vê uma que tem 8. Assim, meu Deus, 8 quartos. E é legal, minhas filhas têm mais espaço para andar, 2 carros de 7 lugares. Meu Deus, isso aqui tem muito sentido. E daqui a pouco você olha, Deus, abençoa minha vida, me dá prosperidade. Mas você já estava abençoado e já estava próspero. Mas você viu um outro nível que você não está lá, que agora te liderou e te disse, não está próspero o suficiente. Tá legal, mas não tá magro o suficiente. Aí você pensou, não, tô até legal. Abre lá, vê o Lioto e os meninos assim. Falo, Deus, me ajuda a ter saúde. Eu estava cheio de saúde, até que eu vi e falei, nossa. Ele tem sentido, é bonitão aqueles gominhos. Mas eu tenho uns gominhos, né, Lili? Às vezes aparece. Se botar na luz assim, dependendo de como é que vem. E... Ela fez assim, ó. Lili, não provoca. Então, gente, tem um sentido. Mas o sentido te liderou, você nem viu. Você está orando, Deus, por favor, me abençoa, me ajuda a ter um carro. Você estava feliz com o seu. Mas uma voz que tem sentido de um bonito
te disse que agora o que você precisa é o que você não tem. Se a indústria de gênios marqueteiros, é que eu sou bem marqueteiro, né? Eu sou formado em marketing, estudei na faculdade 4 anos. Nunca peguei o diploma, porque começou coisa de viagens, missões, igreja, mas sou formadíssimo. Se botar lá meu CPF, você vai achar. E é lá na universidade da minha cidade. Mas tem universidades geniais, estão mapeando o que o cérebro responde, o que eles gostam. Bota uma cor um pouco mais chamativa, um pouco mais aguda. A adrenalina fala, pô, que legal. Tem sentido? Tem. Hackearam seu cérebro para te dar prazer no celular. Mas sem que você percebe, o sentido está liderando até suas orações. Você está orando por coisas que você não iria querer se uma indústria não estivesse lucrando com isso. Mas por causa do dinheiro, né? Você já viu essa expressão, follow the money, vai para onde o dinheiro está indo, que você vai entender o sentido. Por que que o governo investe tanto e defende várias pautas progressistas? Olha o dinheiro. Por que que Disney e outras empresas botaram progressismo e depois tiraram? Colocaram porque acharam que iam arrebatar corações. O conservadorismo rejeitou. Não, então tira. A gente quer onde o dinheiro está. E o dinheiro está onde a sua atenção está, onde você aceita ser liderado. Então os gênios estão lá mapeando, bota esse algoritmo, olha, ele falou bolsa, couro, mostra essa bolsa para ele, mostra isso para ele, e daqui a pouco você está desejando. Essa voz tem sentido, é legal a bolsa nova, mas te liderou sem você saber, e às vezes não era Deus. Eu digo às vezes porque tem momentos, né? Eu dei uma bolsa super legal lá para Lilian, era um momento assim de honrar minha esposa e tal, e fazer uma graça. Mas às vezes, coisas estão te liderando e não tem nada a ver com Deus. Onde que as notícias más levam seu coração? Você vê notícia de igreja, um pastor roubou, o outro escandalizou, o outro ficou com a secretária, o outro... Todas essas vozes fazem sentido. Você está vendo, as coisas estão perdidas. Não é porque o cara é pastor que eu posso deixar ele lá com os meus filhos. Olha só, esse cara era pastor, olha o que ele fez. Olha o escândalo que ele causou. Então tem sentido, você tem que ficar em alerta. Mas às vezes a sua conclusão é: igreja não presta, isso daqui é uma palhaçada, não tem nada a ver, Deus não faz mais parte disso não. É Deus no céu, eu estou aqui na minha vida, na minha casa. E o sentido das vozes te liderou para um lugar aonde você está dizendo que o projeto de Jesus na terra falhou. A igreja não foram homens que inventaram, o Senhor inventou a igreja. Há problemas, há joio, há espinhos no jardim, mas não deixa de ser jardim. Você já viu, essa frase sempre me dói. E ainda principalmente se a pessoa tem cabelo preto igual o meu, aí piorou. Por causa do background do palco, o microfone, o cara fica confiante e fala: o problema da igreja, sabe qual é? Fala, nossa, eu não sei, eu não quero saber. E se tem alguma voz para dizer, não é a sua. Você tem 20, 30 anos. A igreja tem mais de 2.000. A gente chegou agora. Se você pode ver o problema da igreja, é porque outros mártires derramaram sangue para trazer ela até onde ela está. E você não pode ter o direito, sabe o problema da igreja? A igreja é de Jesus. A noiva de Jesus não tem problema. Pessoas, nós temos problemas, nós não somos perfeitos, e faz sentido você ver isso, mas essa voz não pode te liderar a diminuir o valor da igreja de Jesus. Uma parte de instituição evangélica está caída, como sempre esteve na Bíblia, gente. Mas se o que esse cenário te traz é desespero, meu Deus, já era, acho que Deus perdeu o controle. Olha essa notícia. E aí você imagina Deus lá no céu, nossa, não era para ter acontecido isso, e agora, anjos, me ajuda. Deus perdeu o controle? Há sentido de vozes que nos fazem perder esperança em Deus, que Deus está trabalhando e cuida, enquanto a gente dorme, Ele trabalha. E se você não discerne o sentido da voz, você é bárbaro para ela, só que ela está te liderando e você não está vendo. Calma aí que eu tô quase. Normalmente eu faço isso no banheiro, mas eu não fiz hoje.
Pronto. Hoje, 2025, o maior portal... 26, né? O maior portal de vozes, como elas te alcançam, como elas te lideram, como esses sentidos vão parar na sua cabeça? Pelo seu celular. Você já viu corte de estoicismo, que é muito legal, muito interessante, cortes filosóficos de alguém com 1 milhão de seguidores, e você fala, meu Deus, esse cara tem sentido. Ou são 1 milhão de idiotas que seguem esse cara, ou ele fala e tem um sentido, está atraindo multidões. E sem você perceber, esse sentido disse, melhore 1% cada dia, em 10 anos você vai melhorar 3.000%, e o sentido da sua vida na terra vai ser se tornar uma versão melhor de você mesmo. E você acorda para isso e senta no banco da igreja para isso. Como Jesus e o Evangelho podem tornar minha vida um pouco melhor? Como os princípios de sabedoria podem me tornar mais rico, mais atraente, mais conectado? E essa voz tem sentido, porque a gente quer melhorar, a gente quer romper, a gente quer ser inspirado e crescer na vida. Mas não vem de Deus um sentido que rouba seu chamado. Seu chamado não é gastar 100 anos para se tornar uma versão melhor de você. Seu chamado é o que a Bíblia diz que é seu chamado. Vocês são chamados como nação eleita, como sacerdotes reais, como raça exclusiva de Deus. O nosso chamado é ser uma raça que é distinta, é diferente, não é igual à raça humana, nós pensamos diferentes. O dinheiro, a sociedade se mata para ter, nós jogamos aos pés de Jesus, aos pés do projeto que Ele fundou, que se chama igreja, e nós dizemos, não, nós acreditamos, Deus. Eu sei, tem maldades, escândalos, corrupção, mas o meu sangue está lá junto com o sangue de tanta gente que trouxe a igreja até aqui. Eu vou fazer parte do avanço do reino de Deus na terra. Então o celular é um portal, ele te traz, e as coisas têm sentido e são legais. E ninguém te entende mais do que o seu algoritmo. Quem é tão legal? Quem acompanha todo o seu raciocínio? As coisas que você gostaria de ver? O algoritmo. Atos 17, 28, eu quero te mostrar Paulo reconhecendo que há vozes na sociedade dele. Há poetas, há artistas. E ele pega uma frase desses artistas e fala, gente, isso tem sentido. Isso é meio verdade, mas está te liderando para uma mentira. Não é porque tem sentido que é a voz de Deus para vocês. Vocês estão elegendo poetas, eles são engraçados, divertidos, é legal, mas o carisma deles está normalizando homossexualidade. É divertido, mas estão contra o padrão da configuração de Deus, mas se aceita, porque tem sentido, é tão legal. Atos 17, 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Paulo está falando, gente, os seus poetas disseram, nele vivemos, existimos e nos movemos. Somos sua geração. Mas eles estão se referindo a deuses gregos, eles estão falando de Zeus. Paulo fala, não, essa voz tem sentido, mas nós existimos e nos movemos e nós vivemos para uma pessoa, é Deus. Nós somos geração de Deus, não de mitologia e dos oradores que vocês adoram. Quantas vezes a gente ouve, e eu acho legal também, interessante, Schopenhauer falou, Aristóteles falou, fica chique, né? E o que são esses homens? Vozes. Nossa, acho que tem ratos de patinete em cima do telhado. Que parte que eu estava mesmo, gente? Resistências espirituais hoje para roubar a nossa atenção. Então, quem são esses homens? Vozes. E as vozes deles têm sentido, mas às vezes só dizendo verdades te lideram para uma mentira. Eu quero te mostrar na prática aqui que vai começar a dar uma doída boa. No primeiro ano de faculdade a gente estudava cases de propaganda, e eu quero te mostrar um que a gente estudou. Eu queria falar 1 hora, mas eu vou falar só vou te mostrar o vídeo, você vai entender. A mídia pode soltar esse vídeo, por favor.
Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Gente, pegou a estratégia de Satanás? Como que Hitler convence a nação? Tem várias etnias, mas a nossa é superior, aquela é inferior. Vamos acabar com ela. Como? E as pessoas falam, boa ideia. Não. Ele criou uma narrativa. Se você lê o livro dele, você começa a falar, não, faz sentido. E o jeito que ele está treinado é só com verdades, mas te liderando para uma mentira. É como Satanás faz com a gente. Há vozes com sentido, que elas dizem é verdade, mas estão te liderando para uma mentira. Uma psicóloga uma vez, PhD, várias etiquetas, né? Se ela fosse ser apresentada, iria ser 3 minutos só para acabar o portfólio dela. Queria convidar aqui, fulana de tal, formada, doutorada, pós-mestrada, mais-gradada, um monte de coisas. E ela me explicou, se referindo lá a um casal, falou, sabe por que esse casamento? Sabe por que não tem como dar certo? Olha só. E Jung, Freud, não sei o que, existe uma síndrome que a mulher com falta de paternidade elege no marido o seu pai. E começou errado o projeto. Eles casaram dessa maneira, ela elegeu na figura mais velha o próprio pai. Então nunca foi afeto e paixão, o filho nasceu novo, então sempre foi uma sociedade de cuidar de responsabilidades. Então não é um casamento verdadeiro. E me mostrou lá, fazia todo sentido, que aquele casamento havia uma incompatibilidade de gênio, e o melhor é assinar e acabar isso. E ela é uma voz, a sociedade disse que ela é, as faculdades disseram, toma, formada, voz na psicologia. Tem sentido, mas é um sentido que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mesmo que o que ela está dizendo é verdade, mas se o final disso é morte e divórcio, não é a vontade de Deus. Faz sentido, mas não é para nós. Eu tenho 8 anos de casado com a Lília. E várias vezes, gente, eu sou tranquilo, mas a Lília é uma pessoa complicada. E várias vezes, um monte de coisas na minha cabeça que faziam sentido. E na dela faziam sentido, mas eu sinto um cheiro. Mas esse sentido está levando para a morte? Para o fim? Não, então tem sentido, mas não é voz de Deus para mim. O que é voz de Deus para mim, não importa quantos anos de casamento, você jurou um dia, Deus, eu prometo que eu vou ser fiel. Eu prometo na alegria e na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, eu prometo respeitar e amar e honrar meu voto. Você jurou diante de homens, diante de Deus. O que você ligou na terra, Deus ligou no céu. A aliança que Deus te deu um dia, está disponível que Deus renove. Só 8 anos, mas várias vezes que a gente foi para mesas, a gente foi para oração, falou, Deus, nossa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa menina. Ela não me aguenta mais, salva a nossa vida. Lembra do seu primeiro milagre na Bíblia? Um casamento estava perdendo a alegria, estava perdendo a paixão, o vinho estava acabando. Vinho significa alegria, paixão, mover. Iria ser uma tragédia se o vinho acabasse. O que Jesus fez? Gente, vocês não podem resolver. O vinho está acabando, é uma coisa que vocês não podem resolver. Mas o que vocês podem fazer é, tragam talhas aqui e enche de água, que eu vou transformar em vinho. Então há coisas no seu casamento você não pode fazer, mas você pode convidar um convidado de honra que pode.
Você pode ir lá dizer: Jesus, as vozes elas têm sentido, eu quero ser feliz, eu não aguento mais, eu estou certa. Todo o sentido do mundo. Mas se opõe ao conhecimento de Deus, vem de Satanás, mesmo que construído com verdades, mas te liderando para uma mentira. O que lidera a nossa vida é dizer: não, Deus, faz o vinho existir de novo, troca essa água por vinho e traz alegria de volta para a nossa casa, renova a nossa aliança, muda o nosso coração. É você clamar, se colocar de joelhos e ir lá buscar a garantia da aliança que você assinou um dia. Tem garantia, Deus resolve, Deus conserta. 2 Coríntios 10:5, olha o que Paulo mandou fazer com vozes que têm sentido, mas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se o final de uma consulta psicológica, e é muito boa, muito legal, eu faço às vezes, te ajuda a lidar com você, a se ver de fora. Às vezes a gente tem poucos conselheiros e são profissionais da saúde, mas gente, nos últimos 6 anos a OMS listou 21 novas categorias de transtorno mental. Só de ficar lendo a lista você já pega umas 5, só de ler. Meu Deus, vê lá, sintomas do TDAH, eu tenho sintomas, eu tenho TDAH, meu Deus, eu tenho neurodivergência, eu tenho narcisismo, eu sou egoísta. As falas, as vozes, os sentidos vão te liderando, e você começa a estar todo problemático. E se o sentido dessas vozes te empoderaram para baixo, não vieram de Deus. Elas se levantam contra o conhecimento de Deus. E o que a Bíblia diz é: destruímos argumentos e sofismas que se opõem. O conhecimento de Deus é uma nação santa, é um reino de paz, justiça, alegria. Se um diagnóstico que você está lá, estou me envolvendo com os meus sentimentos, te faz estacionar ou te faz vencer? Se te faz estacionar, pode ter dito Jung, Freud, pode ser uma coisa linda. Se te faz estacionar no sofrimento, não é a voz de Deus para nós. Porque a voz de Deus para nós é abrir o livro. O que a palavra diz? Somos mais que vencedores. Mais que vencedores não é um título de enfeite. Como que você se torna mais do que vencedor? Vencendo coisas que vão contra você. Agora, se o que vem contra você, a ciência diz: se envolva, nomeie, fica lá na cama, posição fetal, bota trilha triste, viva o sentimento. Te faz vencer ou te faz piorar? Se não te faz vencer, não é a voz do nosso Supremo Pastor. Há pensamentos na mente que fazem sentido, de felicidade, de prosperidade, de coisas, de conquistas. Pensamentos que entraram por um portal que às vezes você nem viu, e que estão te liderando contra o conhecimento de Deus. Eu sempre falo esse exemplo porque eu amo isso. Há vozes na teologia que fazem sentido, mas o sentido se opõe ao conhecimento de Deus. A Cida Barreto, né, mãe do Leandro, Lucas, Leonardo, Larissa, esse monte, 5 filhos. Ela conta esse testemunho, ela disse: não, eu orava na minha casa. Deus, meus 2 filhos estão na droga, está tudo ruim. Mas não, eu creio. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E eu creio e profetizo e tal. E todos os filhos são pastores e toda a casa dela foi alcançada. Mas dependendo da escola de teologia que ela fizesse a inscrição, ela ia lá aprender. Não, Cida, esse texto aqui não é para você. Isso aqui foi escrito, né, na história. Paulo e Silas foram soltos da prisão. O guarda soltou eles. Aí Paulo disse isso pro guarda: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Entendeu, Cidinha? Não é a sua casa, entendeu? Foi lá uma coisa histórica, é a casa do guarda. Então tem sentido, deve estar certo teologicamente, mas é um sentido que se opõe à restauração do conhecimento de Deus.
Não quero saber a teologia, eu quero um texto profético que atravesse milênios. Do fruto dos seus lábios você vai comer, e eu vou ser salvo, eu e minha casa, e meu casamento vai ter vinho, e minha vida vai ser multiplicada. E esse é o conhecimento de Deus. Você pode aplaudir essa palavra, esse princípio. Pode ter sentido, mas se a explicação te faz mais frio, não vem de Deus. Deus quer uma noiva mais apaixonada ou mais cheia de conhecimento? Uma noiva que explica, não, a multiplicação do vinho foi histórico, não é para o meu casamento. Então, para o seu casamento foi histórico. Eu quero vinho e alegria no meu casamento. Eu quero dizer, Deus me mostra, 8 anos, eu não quero ser sócio de uma empresa chamada Casa, e que cuida dos filhos, e falar, meu Deus, já fica por aqui mesmo. A gente é crente, divorciar vai dar um trabalho. Não, eu quero um casamento feliz. Eu não quero um casamento morno. Traz o vinho do milagre de Jesus, traz para mim. A casa que crê vai ser salva, eu quero esse texto para mim. Há sentidos teológicos que te põem para baixo. Anos 50, gente, olha isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é desesperador e maravilhoso. Nos anos 50 foi o lançamento da TV nos Estados Unidos. Um dos maiores avivalistas que a igreja já conheceu, Leonard Ravenhill. Se você nunca leu um livro dele, Por que tarda o pleno avivamento, você deveria ler, é bom demais. Quando a TV foi lançada, Leonard Ravenhill disse: a maldição chegou aos Estados Unidos. A televisão roubou o altar da família. Na mesma época, Billy Graham, um dos maiores evangelistas que a gente também já conheceu, ele disse: a televisão pode ser a maior maldição da humanidade, ou uma benção. O que eles estão vendo, o que eles estavam percebendo, que agora tem um portal na sua casa para vozes de fora trazerem sentidos e liderar sua vida dentro da sua casa. Olha só como era. Você chega do trabalho, você se senta à mesa, você está lá de frente com seus filhos, com sua esposa. A sua atenção está olhando ali um outro ser humano, vocês estão construindo uma família. Agora a TV foi lançada, ela está na parede, você não está mais frente a frente com ninguém, está um do lado do outro. A sua atenção, o seu olhar, a sua energia está lá, num tubo que emite luz, todo mundo está olhando para aquela luz. E afetou a sua comunhão, e afetou a sua mesa. E são vozes com sentido, senão a gente não assistia. Mas sem que você veja, estão trazendo coisas para sua casa e roubando a sua voz e dizendo verdades, te liderando para uma mentira. Agora isso eles falaram da televisão, imagina o que dizer disso que a gente tem na mão. Falar o que do nível de tecnologia, acesso, conforto, follow the money. Por que inventaram isso? Para a indústria ganhar dinheiro. Por que tem sentido? Porque nossa vida está aqui dentro. Se eu for assaltado, eu não chego nem em casa, gente. E não é piada, eu ando no meu condomínio, moro lá 1 ano e meio, na portaria eu só chego em casa de GPS. Eu tenho alguma descognição, não quero ler o diagnóstico, não quero saber. Pode até fazer sentido, mas eu não quero falar, não, Deus. Eu não vou ler um título lá que me põe uma etiqueta e eu fico lá, eu sou isso, eu sou isso. É útil você descobrir seu diagnóstico se você usar para vencer, para ser um ponto de partida. Ah, não, Deus, já que eu tenho, então eu vou tomar atitudes que me lideram para fora dessa atmosfera ruim. Não atitudes que me põem, eu sou assim, cara, mente, eu sou retardado mesmo, cara, não sei fazer os negócios. Não vem de Deus. Então, o que dizer do celular? Olha isso. Common Sense Media é uma entidade, como é que se fala isso? Uma instituição de dados que monitora dados online. Olha o que ela diz. Que em média, um adolescente usa o celular 8 horas e 35 minutos por dia. Não é uma suposição e nem foi o IBGE perguntando, são dados públicos. Você conecta, você está monitorado, eles monitoraram e viram.
De 8h30, quantas horas você acha que o sentido das vozes está liderando a favor do conhecimento de Deus ou contra o conhecimento de Deus? E não são só adolescentes, gente. Nós que, feliz ou infelizmente, eu estou me acostumando ainda com isso, tenho 31. Chegar nos 30 me abalou um pouco. Aí o pessoal de 20, eu estou conversando. Falar, você nasceu quando? A pessoa fala, 2000. Começa a responder assim, né? Nasci em 2000. Fala, como? Não, todos meus amigos, 1900. É assim que você começa. Nasceu quando? 1987. Mas agora eu tenho amigos que é 2000. Eu falo, 2002 você nasceu? Como assim? Eu já estava andando de bicicleta sem rodinha. Você estava nascendo lá, como? Então nós que é 30 para cima, adolescentes usam tudo, mas você que tem 30 para cima, deve ter um ou outro alienígena, mas os demais de nós não lembram nem mais como usar o banheiro sem celular. Você lembra como que era usar o banheiro olhando a parede? Não lembra. Você tá com a voz que lidera a geração. Você tá lá. Gente, às vezes eu tô bem, eu tô feliz, eu vejo propaganda de transplante e fico, tô meio careca. Aí eu tava cheio de dinheiro na saving, eu falo, nossa, já sumiu 6 mil, que é o valor do implante, né? Aí eu já tô careca e pobre. Com uma voz que tem sentido, porque né, tem pouco cabelo. Mas eu já tô mais triste. Deveria ter olhado os azulejos. Então o celular está aqui dominando, é voz. A maior voz dessa geração é algoritmo. Ninguém é tão legal quanto ele. Você troca de assunto, fofoca. O famoso fez não acredito, menino. Olha isso aqui, que absurdo. Não quero fofoca, sobe. Famosa compra mansão de 75 milhões. Nossa, olha os quartos. Sobe. Você muda de assunto, muda de emoção. Tem o que você quiser e ele te entende. Se você quer medo, você quer ser torturada no medo, você vê o vídeo lá mais tempo. Casa foi assaltada, família foi feita sequestrar. Você fica lá. O algoritmo entende. Gostou do medo. Manda mais medo para ela. Não, você não quer medo. Você quer romance. Mostra o cara, desceu um helicóptero, desceu balões de Happy Valentine's. Ai, cara lindo. Nossa, cara, meu marido deu um chocolate pra mim, misericórdia. Gente, tem o que você quiser no algoritmo. Muito mais fácil amar o algoritmo. Porque uma pessoa na mesa, nossa, até trocar de assunto demora. O cara tá falando um assunto que eu nem gosto. Fala outra coisa. Carro, eu não entendo nada de carro, eu não entendo nada de futebol. Não, eu tenho que aturar a monotonia de uma conversa humana. Fica lá, ai meu Deus do céu, dava para contar essa história em 3 etapas, contou em 19. Agora, tem gente que merece, né? O cara vai contar que o culto foi bom. O cara começa assim, rapaz, saí de casa. Sabe a esquina ali que corta aí fora ali? Sabe a esquina que corta? Eu falo, não sei, eu não sei chegar em lugar nenhum. Não, mas você vai saber, a esquina que corta ali, que tem o áudio ali pro outro lado. Eu falo, pior que eu não sei. Às vezes eu falo, sei, só para dar fluxo, né? Mas eu nunca sei, gente. Sabe, quem tá perto de mim, sabe, é verdade. Eu nunca sei chegar em lugar nenhum. A igreja, eu não sei chegar sem GPS. A minha mente não guarda os caminhos. Eu já tentei, falei, não, eu não aceito. Agora eu já aceitei falar de boa, beleza. Relatório de saúde mental da OMS 2023. Descobriram um fenômeno chamado Silent Generation Inside the Room. Jovens que se trancam, não falam e vivem uma vida paralela digital. Eles estão vendo um algoritmo, é mais interessante que os próprios pais. É muitas emoções, é fofoca, é disputa, é coisa, é isso, adrenalina, é legal. O meu algoritmo sofre porque eu gosto de jiu-jitsu, de treino, de comidas gordas, fitness, magras, musculação, cinema, pregação, Bíblia, filmes de guerra, de crime. O meu algoritmo fica assim, nossa, manda o quê Manda o quê? O cara quer comprar o kimono ou uma V60 diferente da Nespresso? Eu fujo do algoritmo, ele não me mapear. Mas metade dos adolescentes estão mapeados, 47%.
dizem que a sensação que tem é que os pais estão desatualizados e irrelevantes. Porque o sentido da voz do algoritmo fala mais alto do que o sentido da voz dos pais. E aí você não entende o sentido da voz do seu filho, você se torna bárbaro para ela. Você se torna sem efeito para a voz dele. E aí você também não tem efeito com ele. Mas vai ter efeito como? Se o mesmo algoritmo está liderando você. Se a sua cara está lá. Eu vou no parque às vezes com as meninas, né, no parquinho lá, e os pais estão no celular, olhando o filho, cai e volta, o pai está lá, eu falo, meu Deus. Todos nós, né, um pouquinho mais velho, a gente tem saudade daquela época que não existia, era muito bom. Na aula de educação física, 30 meninos sentados, esperando a vez de entrar, eles estavam assim, ó, conversando com humanos, olhando o jogo. Agora estão 30 rostos assim, olhando um algoritmo. Você vê no restaurante, você vê no cinema, você vê em todo lugar. Você viu o ator da Netflix dizendo que o diretor pede toda hora para ele, durante a gravação, retomar o contexto da fala. Ele fala, cara, acabei de falar, não, tem que falar de novo. Porque 80% de quem está assistindo está no celular. E se você não retomar o contexto, a pessoa perde interesse e para de ver. Não, então fica retomando toda hora. Porque eles já perceberam, o celular está liderando a geração. Está liderando nossos filhos, liderando nossa vida. O pai da sabedoria, Provérbios 1, ele começa lá, não, eu vou ensinar essa nação a ter sabedoria. E ele começa escrevendo coisas. Um dos primeiros versículos ele diz, filho meu, ouve bem as palavras do teu pai, amarra elas no pescoço. Só que o que está acontecendo hoje é que antes você ouvia mais, a pessoa dizia, nossa, meu pai me disse, eu adoro ouvir isso das minhas filhas, né? Uma criança fala, o homem do saco vai pegar você. Meu pai me disse que é mentira. Nem tem homem do saco. Ela fala, pai, mas a tia da escola falou, não, pode falar que o pai falou que é mentira. Isso aí é para dar medo para vocês obedecer. Porque vocês não obedecem, a tia não tem outra didática. Ela fala, se não obedecer, o homem do saco vai pegar. Mas não tem, filho, homem do saco não. Então alguém fala uma coisa, ela está assim, tranquila. A Olivia falou, pai, a Maria, nem sei se é da igreja, gente, se for, desculpa aí. A Maria falou que o meu sapato é horrível e que é de bruxa. Falei, o que você falou, filha? Eu falei, nem ligo, meu pai disse que é lindo. Então ainda minha voz tem sentido e eu falo com ela. Mas do lado de fora, em adolescência, meu pai disse, está sendo trocado por vi num vídeo. A sabedoria não está escorrendo na mesa da família, não tem mesa, está todo mundo na TV, todo mundo no celular. Isso aqui é mais interessante que minha esposa. A Lília não sabe falar de ações, de real estate, não sabe falar dos negócios. Não, eu vou aqui, ó. Aqui o pessoal me entende. E a Lilian tá, meu marido não gosta de filme de romance, não sabe falar os negócios, não gosta de musical, acha que é uma marmelada do caramba. Aqui é legal. Gente, vocês acreditam que esses dias eu nunca nem sabia direito o que é raiz de cabelo de mulher, pintada ou não pintada? Nunca reparei. Mas lá no nosso GC de sexta, né, tem um cara que ele fica falando desse assunto. Ele senta atrás das mulheres, acaba o GC e ele fala, irmãs, estão precisando retocar raiz, hein? E aí, né, nunca estava na minha mente, mas essa palavra veio, eu escutei, começou. Aí um dia eu vi o cabelo, eu falei, Lília, esse daqui que é a raiz, seu cabelo tá ruivo, tá preto, isso daqui é que tem que pintar, não é? Aí ela falou, não, porque não sei o que. Eu falei, acho que tem que pintar essa raiz aí, Lília. Gente, no mesmo dia, o algoritmo levou para Lilian. Ela falou, você não acredita. Eu recebi, né, ela viu nesse scrolling, um vídeo de um filme que um cara era um psicopata e o cara falou para a mulher, amor, você tem que pintar a raiz. Aí ela falou, tá bom. Ele voltou do trabalho, falou, você pintou a raiz? Ela falou, não. Ele trancou ela no sótão, ficou trancada lá.
Eu falei, meu Deus, o algoritmo agora... Eu vou falar um negócio pra Lília, o algoritmo chegou primeiro, eu sou psicopata. Esse é o sentido da voz. Eu nunca falei de raiz. A menina vê a voz do algoritmo, psicopata, controlador, falou da mulher. Eu perguntei da raiz, pronto, a atmosfera de casa já abalou. Falei, Deus, eu sou psicopata? Não, de boa, a raiz tá preta, mas assim, tranquila, pode fazer outra hora. Ela não pensa, né, racionalmente, mas inconsciente, você entende que já deu uma mudadinha. Porque são tantas vozes, tantas emoções, tanta doença, 21 novas categorias TDAH, eu tenho, narcisismo, o cara tem. Foi só egoísta só. Paulo deu o nome, não é narcisismo, é egoísmo, é obra da carne. Todos nós, a gente é meio egoísta. O Espírito Santo está te pondo frutos. Mas se o sentido está querendo acabar com sua vida, sua amizade, seu casamento, pode ser verdade, mas está te liderando para uma mentira. Coloca lá no governo de Hitler, todos aqueles dados são verdades. Mudou a economia europeia, mudou o índice de desemprego. Era um grande artista e pintor, foi condecorado na guerra, foi veterano e defendeu o país. Só com verdade você está amando esse cara, que matou milhões de pessoas. E um cara que você deveria odiar, você está amando. E a propaganda fez isso só dizendo verdades. Então tem duas vozes que você precisa entender o sentido para não se tornar bárbaro e ser liderado por ela. Essas vozes de fora que estão entrando na sua vida, entrando nessa casa. Você nunca quis aquela bolsa, mas agora você quer. E você nem quer. Só uma voz te liderou e você nem viu. Se você percebesse o sentido, tem vez que está na hora, gente. E maridos também, tem vez que está na hora de gastar numa bolsa. Ela vai se sentir bem, vai ser legal. Mas tem vez que não está na hora. E essas vozes de fora, se você não percebe o sentido, você se torna ignorante e elas lideram sua casa. Então tem vozes de fora que você precisa entender. Elas se opõem contra o conhecimento de Deus. E tem vozes de dentro da nossa casa que também nós precisamos entender o sentido. Porque a nossa casa fala coisas no português, mas o sentido está por detrás das palavras. Vocês sabem, vocês vão visualizar o que eu estou falando. Principalmente os maridos. A mulher diz, né? Essa eu aprendi num aconselhamento de casal, muitos anos atrás. Um casal da igreja aconselhando eu e a Lília. Eu falei pro pastor, falei, Vanderlei, só que eu não entendo, cara. Ela falou, você não me ajuda em nada. Eu perguntei, quer ajuda com a cozinha? Não. Quer ajuda com a louça? Falou que não. Vanderlei, eu subi e fiquei lá em cima. Aí ele falou, cara, eu tô entendendo o seu caso, não tá difícil de resolver. Vocês são recém-casados, você não pegou ainda. Você é meio burro. Cara, pediu pra mulher para ser ajudada. Ela falou, não, é sim. Quer ajuda? No português, a voz está dizendo, não, precisa não. Mas o sentido, o idioma da alma está dizendo, eu quero, mas não gostaria de dizer sim. Gostaria que você liderasse sozinho, percebendo aqui, né? Era isso, né? Aplaude pro seu marido pegar a indireta. Um dia a Lília falou, igual tem um grupo mundial de WhatsApp com todas as mães que elas compartilham a enciclopédia de vocabulários, né? Eu vou sumir, toda mãe fala isso, eu vou sumir. E tem um das mulheres, né? Todas vocês, tenho certeza que vocês já falaram. É tudo eu nessa casa, eu tô cansado, não me ajuda em nada. Aí eu ouvi isso um dia, eu falei, oxi, ajuda em nada, Deus, eu tô olhando meus amigos aqui, não conheço nenhum que ajuda tanto quanto eu. Ou eu faço isso. Falou, não, essa mulher não pode estar falando isso não. Ela está falando outra coisa. No português a voz está dizendo, não me ajuda em nada, mas eu ajudo muito? O que será que ela está dizendo? E descobri, gente, o sentido era assim, não estou me sentindo vista. Tantos compromissos, tantas coisas, você faz coisas lá fora de um jeito tão bom, aqui foi mais ou menos.
eu comecei a entender o sentido por trás da voz. Comecei a ver, não, eu era bárbaro, eu não estava entendendo o sentido da voz. Não me ajuda em nada, ajuda sim, olha o tanto que eu já fiz. Tarefas, metas feitas. Mas a mulher está em outro idioma, ela está pedindo conexão. Ou me faz um bilhetinho, me faz alguma coisa. Eu estou melhorando, está melhorando, né, Lili? Do ano 1 até o ano 8, né? Já foi evoluindo. Mas sem entender as vozes dos seus, você vai perdendo efeito. Sabe o que significa se você chega do trabalho, vê sua esposa, dá um beijinho e fica lá 3 horas aqui? Tem um sentido essa voz, está dentro da sua casa. Significa, seu casamento está sem amizade, vocês perderam a paixão, vocês não são mais tão interessantes. Os memes, você entende melhor, as coisas engraçadas, você entende melhor, as dicas de negócio, você entende melhor. Mas o sentido da voz do seu, você não está entendendo. Como que 3 horas passa rápido e meia hora na mesa é uma eternidade? Porque o algoritmo roubou o sentido da nossa voz. E a gente vai se tornando bárbaro lá dentro, sem perceber. Uma família, uns amigos nossos, a filha escreveu um tipo de cartinha lá, que queria tirar a própria vida. O que ela está dizendo no português? Quero tirar a própria vida. Menina, você é louca, para de besteira, olha para sua casa, olha para sua vida. Você tem o que a reclamar, você não tem que fazer nada, só estudar. Está falando idioma errado. A pessoa que está dizendo no português, quero tirar minha vida, ela está dizendo outra voz no idioma da alma. Ela está dizendo, não, eu quero viver, eu quero alegria. Pô, eu quero ser feliz, eu quero ser uma pessoa normal, querer levantar da cama, eu quero querer fazer as coisas. Mas já que eu não consigo nada disso, eu prefiro não existir. O filho que está dizendo, nossa, igreja, pastor, não. Eu quero as drogas, eu quero a loucura. Cara, eu quero fumar, eu quero fazer os negócios. Sentei com um jovem, né, que eu sempre estou atrás, no pé dele. Ele falou, cara, eu vou me abrir aqui, pastorzão. Sabe o que é fogo? Drogas, beleza, eu parei. As drogas aqui de Orlando não é igual da minha cidade, são mais perigosas. É umas que é meio a meio a chance de morte. E a molecada gosta mais, porque é a roleta russa. Tomou, não morreu? Há muitas vozes e nenhuma sem sentido. A sua tribo vai dizer, esse aqui é maluco, esse cara é louco. E faz sentido, ele está pertencendo a uma tribo. Ele ganhou uma etiqueta, ele ganhou um número. Ele não é só mais um cidadão comum. Não, agora ele é o drogado 70.408. Ele se sente alguém. Pertencimento. Por que um movimento arrebata corações? Tem sentido. O movimento te dá uma voz, te dá uma tribo, te faz pertencer a alguma coisa. O movimento põe um ritual de passagem. Aqui você é ser humano comum. Aqui você é legendário. Aqui você está carente de identidade, de amigo de tribo. Ali você tem sentido, eu quero essa voz. O menino quer as drogas, ele quer pertencer. Ele quer felicidade, ele quer liberdade. A voz do que ele está dizendo não está no português, está no idioma da alma. Que os pais não entendem. E eles dão espaço para outra voz então assumir. Eles vão aqui, os amigos entendem, o algoritmo fala comigo. Minhas filhas estão vendo o desenho e eu fico do lado. Tem vezes que o desenho são crianças que assaltaram a despensa, pegaram 1000 doces e estão lá comendo tudo. Um dia a gente acordou, gente, minha casa parecia realmente que tinha passado o furacão Hamilton. E estava assim, meus chocolates, 70%, as embalagens, tudo lá. Eu olhei e falei, nossa, o que é isso, galera? Falei, pessoal, não é assim. Isso aqui dá dor de barriga. O desenho tem 1 bilhão de views, faz sentido, o mundo gosta. Mas não é porque tem sentido que é para ser voz na sua casa. Princesas, eu sei que é engraçado, as meninas comentam. Mas sabe o que acontece? Com esse tanto de açúcar maluco, dá dor de barriga, faz mal, entendeu? Aí você fala no português, vai dormir, deita agora. Mas deixa comer um monte de açúcar. Você está falando na nutrição, fica acordado, acelerado, perturbado, com a mente cheio de prazer, ocitocina, dopamina. E está dizendo no português, vai dormir. A sua voz está sem efeito porque você não entende o que está fazendo.
Então, discernir as vozes de fora é a etapa 1, discernir as vozes de dentro é a etapa 2. Eu lembro quando eu morava com meus pais, muitas vezes depois a gente jantava, comia um monte, aí eles deitavam na cama, meu pai levantava. Meu pai tinha uma barriguinha assim, né? Aí ele ia na frente da geladeira, abria, pegava uma pasta de amendoim, uns álcools lá que ele gostava de tomar e ficava lá, comendo pasta, coçando assim a cabeça. Ele tinha um tique assim de fazer assim. E minha mãe falava: Sé, pelo amor de Deus, olha o tamanho da sua barriga, olha aí o que você está fazendo, já comeu. Gente, a gente já tinha comido, não era fome. E eu falava: pai, pelo amor de Deus, sai dessa geladeira, o que você está fazendo? Enfiava o dedo assim na pasta de amendoim. Meu Deus, pega uma colher, pai. E eu não entendia o sentido. No português ele estava comendo e eu estava falando para, e minha mãe falando para, mas o sentido era um homem lá começando negócios, aflito, desesperado, falando: meu, não consigo dormir, minha mente está com tanto looping aberto, eu preciso de um afago, Gente, a pasta de amendoim com açúcar, ela é um pastor. Você já fez isso? Pega uma colher e faz assim, aí a boca fica assim pegajosa. Aí agora a hora da Pellegrino, água com gás limpa. Aí ficou limpinha, gelado. Agora uma bolachinha de maisena que é bem porosa, assim, bem gostosinha. Um tour de prazer, assim, você fala: meu Deus, que delícia, o que aconteceu? Minha alma foi pastoreada, agora eu estou um pouco mais feliz. Meu pai estava assim: o que ele está dizendo com esse tique? Eu estou ansioso, eu estou aflito, eu estou desesperado, eu não sei como e nem porquê. Eu não sei como é que eu resolvo, mas a tensão está vazando do meu corpo, tem que ir para algum lugar, coça aqui, coça aqui. Sua filha está fazendo assim, você fala no português: tira a mão da boca. Ah, tira a mão do nariz, tira essa mão da boca. Ela está dizendo no idioma da alma: ai pai, vai ter um monte de gente lá, de tio e tia, eles querem me pegar, mas eu tenho vergonha, eu não gosto. Tem a hora de cantar no palco, eu não gosto de subir, mas o pai fica: não, sobe lá, eu não queria subir, eu tenho vergonha. Mas não está dizendo no português. O sentido da voz está em outro idioma, e se você não entende, você é bárbaro. Você fala: não, vai, sobe, para de frescura, sobe. Não, ela está dizendo: pai, pode me proteger, eu estou meio tensa, eu não sei direito porquê, mas eu acho que eu estou animada para passear depois e tudo. Há projetos que a gente inventa, que no português você está dizendo: não, eu quero fazer esse negócio, eu quero ser relevante, eu quero fazer um café, leva bastante gente. Mas no idioma da alma, você está dizendo: eu me sinto sem valor, sem sentido. Eu quero uma selfie com 100 pessoas para mostrar que eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou tendo valor, o meu valor está nas obras que eu estou fazendo, e eu estou desmotivada. Não, eu invento um projeto. No português parece bom, mas na alma se opõe ao conhecimento de Deus. Porque o valor que Deus te dá não é as coisas que você faz. As vozes que moldam sua identidade não pode ser qualquer uma com sentido. O cara aos 30 anos já tinha 1 milhão. Pronto, você não tem. Agora você está no prejuízo, você não teve tanto sucesso, você não deu tão certo na vida, porque vozes te disseram que é assim. E como que a gente adquire fluência? Como entender as vozes de fora, as vozes de dentro? Só tem um jeito de você saber quais vozes estão se opondo ao conhecimento de Deus. Quais vozes da sua casa estão tentando comunicar com você e você tem que entender para não ser bárbaro. Só tem um jeito de você ganhar essa fluência nesse idioma, que se chama se aproximando de Cristo. Como que você vai saber qual é a vontade de Deus se você não conhece a Deus? Como você vai conhecer a Deus? Só tem um mediador entre Deus e os homens: Cristo. Se você se aproxima de Cristo, você descobre quais são os argumentos que você tem que destruir, porque eles se opõem ao conhecimento de Deus. Quais são os argumentos que seu filho acreditou, que as vozes que ele elegeu parecem tão legal,
Ou o rapper, ele acorda usando droga, dorme usando droga. O que comunica? É legal, cara, descolado, o cara vive a vida. São assim os artistas. Eu já tive amigos cristãos que eles viram tanto sentido. No documentário do Rolling Stones, os caras usam droga infinita e não morrem nunca. Ele achou tão legal, tanto sentido, uma janela de loucura na mente que me conecta com a arte, que foram lá usar droga em nome da arte. A voz tinha sentido, mas não era de Deus. E como que você protege sua casa, sua vida, seu algoritmo, para você não ser liderado por isso? Se aproximando de Cristo. A hora que você vê, você fala, não, cara, isso aqui é bom, mas isso aqui não vem de Cristo, não. Esse corte de Schopenhauer, de Aristóteles, é inteligente, é interessante, mas não é voz de Deus para mim, não. Há muitas vozes no mundo, nenhuma sem sentido, mas nem todo sentido é para você. Você que está me ouvindo, eu que estou pregando, nós somos uma raça distinta. Nós somos uma raça governada por outras vozes. O último texto que eu quero ler, João 10, verso 27. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O jeito que nós sobrevivemos a esse século, para não amar mais esse século do que a Deus, para não entender mais o idioma desse século do que o da nossa família, do que aqueles que são nós. O jeito de ter fluência nas duas vozes que nós precisamos, nas de fora, para entender o sentido, e nas de dentro, para não se tornar bárbaro. O jeito de fazer isso é ouvindo a voz do Mestre. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu estou falando, Deus, me ensina na minha vida, na minha casa. Me ensina como treinar minhas meninas, me ensina como ser um bom marido. Eu ouço no português, são idiomas diferentes, homem e mulher. Mulher é feita para se divertir, numa aventura. Eu sou feito para uma missão. A Lília no primeiro ano, vez ou outra, falava assim, vamos na Disney hoje? Quarta-feira. Eu falava, não é possível. Nós não estamos vivendo o mesmo mundo, Lília. Quarta-feira, como que eu vou dar as mãos dadas e passear tranquilo na Disney? Não, minha cabeça está para uma missão. Eu preciso resolver as finanças, eu preciso fazer isso, aquilo. Idiomas diferentes. Quem que pode te dar fluência nisso? Jesus. Se aproxima de Cristo para destruir argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. E você vai se aproximando de Cristo e Jesus te mostra, ele fala, cara, sei, seu marido falou que você não presta, mas não é isso que ele está falando, não. Ele só ficou bravo que faltou cueca no ano novo para ele usar. Mas no português ficou bravo e não comunicou direito. Mas você se aproxima de Cristo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E você diz, Jesus, qual é a sua voz? O que você diz? Se você tem fluência no idioma que está acontecendo, você pode governar. Você pode ter influência. Como que eu vou ter influência de te ensinar inglês? Se eu tenho fluência no idioma. Eu não posso ter influência num lugar que eu não sou fluente. Você não pode ter influência como uma sociedade que não se amolda ao padrão do mundo. Uma sociedade santa, uma raça eleita. Como você vai ter essa influência? Se você não é fluente no idioma de Deus para você. Como você vai ter influência com seus filhos? Se quem é fluente no idioma deles é o top 5 Spotify. Você não entende o idioma, não estou fluente. E como é que eu fico fluente? Se aproximando de Cristo. Ele criou a sua família, Ele criou esse propósito, Ele te capacita a ser quem você precisaria ser, a fazer o que você precisaria fazer. Você pode ficar em pé para a gente terminar? Semana retrasada, o Schubert pregou sobre a gente não se amoldar ao padrão desse mundo. Eu quero só te mostrar, eu estava olhando os últimos domingos e vendo, Deus, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está comunicando. Eu não estou trazendo uma coisa nova, disruptiva. Não, o Senhor já está falando uma coisa. O que é essa coisa para que a gente continue comunicando a sua vontade? Então, 2 semanas atrás, a gente abriu o livro. Nós demos ouvido às vozes que Deus levantou na nossa vida. E o Schubert pregou sobre não se amoldar ao padrão do mundo.
sobre não aceitar pensamentos que te jogam para baixo, para longe do conhecimento de Deus. Semana passada o Leandro pregou que se você reconhece que você precisa de Cristo, Ele pode entrar na sua casa. Mas Ele só entra se você reconhece que precisa. Se você diz: Jesus, eu quero te ver. Zaqueu subiu na árvore e falou: eu quero ver, eu preciso conhecer quem é esse homem. Eu estou escutando verdades, recortes sobre, mas eu quero saber, eu tenho fome. E essa manhã, o que Deus está dizendo é: uma nação eleita e separada desse mundo, uma nação que não pertence a esse século, uma nação que desesperadamente sabe que precisa de Cristo. Essa nação precisa se aproximar dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. No mundo são muitas vozes, mas as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. E a voz de Jesus reconfigura seu coração, sua casa, seu tempo dentro desse algoritmo. Reconfigura que você entre em casa e não se renda a algoritmos, a vozes de notícias maus, a coisas que estão lá liderando sua vida. Você diz: não, eu preciso saber o que a voz do Supremo Pastor, o pastor que está guiando suas ovelhas por mais de 2000 anos, o que ele diz. O que ele diz sobre o seu casamento, o que ele diz sobre a igreja dele na terra, o que ele diz sobre a sua família, a sua casa.